Flávio falando, beleza? No vídeo anterior eu comentei sobre as atualizações que aconteceram no Figma, que foram trazidas no evento Config 2022. O evento acontece todo ano que o Figma faz, e uma das principais coisas que acontece lá é o lançamento de novos features e novas ferramentas do Figma. E um dos mais legais que eu achei, e que no comentário da galera todo mundo falou lá, que é o Auto Layout. Eu estudei a ferramenta, olhei o tutorial deles que eles deixaram lá no canal do YouTube, falando sobre Auto Layout. E a partir daquele tutorial eu fiz uma releitura, testei e encontrei muita coisa bem interessante. E eu queria compartilhar com vocês essas novidades do Auto Layout que vai ajudar todos nós. Vamos lá ver? Para fazer esse tutorial eu já deixei alguns elementos preparados aqui. Nesse exemplo aqui eu já deixei uma clássica foto de perfil, né? Que é só um círculo e na cor preta com stroke de 7. Eu fiz 4 diferentes aqui e deixei eles aqui desalinhados de propósito para também, se você não viu ainda sobre Auto Layout, você vai entender um pouco como funciona. Então o que geralmente eu faço, eu nem me preocupo muito em alinhar, eu seleciono tudo. Eu vou no Shift A, que é o atalho para o Auto Layout, mas você pode clicar com o direito e vá aqui, ó, Add Auto Layout, Shift A. Nas próximas vezes agora eu vou sempre apertar Shift A e não vou voltar aqui novamente. Então memorize que o Shift A, até para melhorar o seu processo de trabalho, ter esses atalhos ajuda bastante. Então Shift A, Auto Layout. O Auto Layout, antes da atualização, ele fazia esse alinhamento que a gente mostrou agora e você tinha essa possibilidade aqui. Você vinha aqui no painel dele, você conseguia mexer o espaçamento e você conseguia fazer isso aqui, né? Você conseguia mudar a direção que você quisesse e algumas coisas a mais, mas basicamente era isso. O que atualizou, que ficou muito bom, foi, além de ter algumas coisas mais aqui no painel, ó, você consegue agora mexer nas laterais aqui, que é as margens dele, que chama de padding, né? E também na altura aqui. Isso ficou bem legal. Mas o que eu acho que ficou mais interessante, que eu me animei mais e acho que vai facilitar o trabalho, é isso aqui, que agora você consegue mexer direto no layout. E isso eu acho que agiliza muito o trabalho, que agora você vem aqui, mexe e consegue mexer em todos. Olha só que legal. Isso aqui ficou muito bom. E também, a mesma coisa que a gente mexeu aqui no padding dele, a gente consegue mexer aqui, ó. Tu vê que quando eu chego próximo dele, ele tem... Primeiro ele tá com esse ponteiro aqui, né? Pra cima e pra baixo, que é o normal de mexer nesse frame inteiro. Mas tá vendo que ele mudou agora a setinha? Esse aqui mexe no padding. Então se tu puxar pra baixo, ele mexe aqui. Se tu puxar aqui, ó, pro lado, ele mexe aqui. E agora eu vou mostrar mais um atalho, que eu achei bem legal. Que se você vier aqui e segurar Alt, ele mexe nos dois da vertical, né? Ó, pode ver que ele nota que ele tá mexendo nos dois igualmente. E a mesma coisa acontece aqui. Segura Alt, alinha nos dois aqui. Então você pode mexer. Cara, isso aqui ficou bonito. E você continua mexendo aqui e ele adapta de acordo. Ó, os padding continuam do mesmo jeito, não mudou nada. Isso aqui ficou muito bom. Mais uma dica, agora outro atalho. E se você vier aqui, segurar Shift Alt, ele faz para os dois, ó, igualmente. Muito bom. Esse aqui eu vou usar bastante também. Agora, se você, como a gente falou, né, ele tá fazendo igualmente. Ele deixou 27 aqui e 27 aqui. Cara, essa parte da visualização ficou muito boa. Eu lembro que o Photoshop foi um dos primeiros aplicativos que eu vi que tinha isso. E tinha essa parte aqui dos pixels aqui, né? Mas, se eu não me engano, não dava pra tu editar. Ele só te dá uma informação visual, né? E aqui não. Além da informação visual, você consegue mexer. Ó, notem que eu consegui mexer individualmente aqui. Só de um lado. Eu seguro Alt, show ali, mexo nos dois. E agora, se tu quiser fazer diferente, além de tu poder vir aqui manualmente, que eu acho que é o mais legal, você também pode clicar aqui, ó, tem Independent Padding. O nome já diz o que é, né? Você pode mexer independentemente, como você quiser. Se quiser aumentar mais essa área aqui, mais essa área de baixo aqui, de cima. E é lindo. Eu achei que ficou muito bom isso aqui. Vou tirar tudo agora. Quero mostrar outra coisa aqui. Outra atualização que teve
foi que... Notem que o stroke ele tá para fora do frame, né? Do frame do nosso auto layout. E agora você pode optar por deixar assim ou não. Vai do seu layout, né? Você clica aqui nesses 3 pontinhos. E... Deixa eu mostrar algumas coisas antes também. Ó, tem algumas coisas que tem aqui que atualizaram, né? Umas já tinham e outras foram atualizadas, né? Tem esse Packed Space Between. Space Between geralmente é o que a gente vai mais usar, né? Para menu ele é bom. E para menu da navbar da parte de baixo também ele funciona bem. Esse stroke, que é o que eu ia falar agora, ó, aqui tá excluded from layout. Então ele tá excluindo do layout, então os strokes estão para fora. Se eu apertar include, a própria animação ali já diz o que ele vai fazer. E ó, ele inclui dentro do layout, o que eu acho bem interessante. E outra coisa legal que tem aqui, como é que é o nome do brother? Negative Space. Isso aqui também é bem legal, agora você consegue fazer negativo o negócio. Então, zoom de novo, voltar. Ó, vim aqui, puxei. Agora você consegue negativar, você colocar por cima. Isso aqui também ficou bem massa. Tá vendo que quando eu puxei esse retângulo ficou aqui? Aí dependendo da sua opção, você vai querer que fique ou não aqui. Por que ele clicou aqui? Porque a gente tá no Fixed. Então se você apertar Hug, Content, ele fica no normal. Então sempre que eu mexer agora, ó, ele vai acompanhando. O frame sempre fica no tamanho certo. Beleza? Tá, nós temos isso aqui negativo. Mas se você quiser que esse aqui fique pra cima, porque da ordem tá aqui, né? Essa imagem tá pra cima e esses foram sobrepostos, né? Agora, se a gente quiser o contrário, vai ali no nosso pontinho de novo. Ó, Canvas Stacking, Last One, coloca First One. E... ficou show. Então ficou bem legal a atualização também. Beleza. Nós temos os nossos profiles aqui. Outra coisa que atualizou foi isso aqui, quer ver? Ó? Imaginem que esse aqui é um evento bem comum, né? Você tem um ícone e um texto, geralmente em botões a gente faz isso. Cliquei nos dois. Qual que é o atalho? Lembra qual que é o atalho? Shift A. Viu que ele já alinhou. Mas qual que é o problema desse alinhamento? O que acontece às vezes? Ele alinha ele alinha considerando o box. Ó, temos um box aqui, que é o box do texto, e temos o box aqui, que é o box do ícone. Ele está alinhando exatamente ao centro desse box. Ele está considerando os boxes, não o que a gente vê, por exemplo, aqui. Não é o que a gente vê, é os boxes deles aqui. O que pode funcionar em alguns casos, às vezes a gente quer dessa forma. Quer ver? Eu vou comentar isso aqui. Cá para o scale. Às vezes a gente quer que aconteça isso, fique no centro. Aí vai depender da sua... Mas uma coisa bem legal que atualizou foi que quando a gente faz botão, eu particularmente, eu não gosto quando ele fica assim, né? Quando ele fica, o ícone fica abaixo da linha do texto aqui, né? Fica estranho. E como vai mudando os ícones, então eles solucionaram isso com esse aqui, ó. Tá vendo lá embaixo? Você consegue ver ali? Tá conseguindo ver? Agora ele alinha pela base da linha do texto. O que fica bem melhor, na minha opinião. Quando vai fazer botão, alguma coisa, ele fica bem interessante. E ele fica... Vou exagerar para vocês verem o que acontece. Ele alinha pela base do texto. Então isso aqui também é bem útil. E agora eu vou pegar... Olha o que é legal do Auto Layout. A partir dele, você vai escalando o projeto. Ó, a gente já alinhou, beleza. E agora, esse frame aqui, que por enquanto tá só um contorno, não tem nada, tá vazio, a gente pode tratar ele como um shape normal. Então, Fill. Vou colocar uma cor diferente aqui, vou deixar branco. Ó, ele já respondeu, já tem uma cor ali. O que mais que a gente precisa? Vou colocar um stroke. Não vou colocar um stroke, não. Ah, tá. E agora a gente vai fazer... Eu quero fazer um botão com ele. Então a gente precisa do padding ali. Ó, eu posso vir aqui
manualmente. Vou segurar Shift Alt para ele aumentar certinho. E olha que coisa linda. E agora eu vou vendo visualmente o que eu preciso fazer, né? E a gente pode... Isso aqui é um shape normal. Você pode você trata ele como um shape normal. Então você consegue colocar o raio ali, ó. Tô indo lá no raio. 100%. Pronto, já temos um botão. E agora a gente pode alinhar algumas coisas. Tipo, se a gente achar que tá muito aqui, eu acho que tá muito perto. Você pode vir aqui e arrastar, né? Mas se eu arrastar só aqui, vai arrastar um lado. Então segura Alt. E mais ou menos aqui, vai. E aí? Tá bom assim? Tá bom, né? Tá. Desconsidera o visual, é só para vocês entenderem. Então, entenderam qual que é a lógica do Auto Layout? A partir dele você consegue ir escalando e criando elementos. E por que construir um elemento com Auto Layout assim é interessante? Por vários motivos. Um deles é isso aqui. A partir de agora, ele se adapta aos seus textos e tudo mais. Isso falando de botão, né? Card, ele faz muito mais, que é isso que a gente vai fazer agora. Beleza. Temos nosso botão, temos nossos design profile. E a gente precisa mais um texto. Eu já deixei salvo aqui. Temos um texto aqui, que vai ser... Eu quero criar um card com tudo isso aqui. Eu vou puxar isso aqui também, que é um elemento que a gente vai usar logo mais. Beleza. Agora eu vou selecionar tudo isso aqui usando o Auto Layout. Eu poderia selecionar tudo isso aqui e Shift A e pro Auto Layout. Só que ele vai acontecer um problema que eu vou te mostrar e depois eu vou mostrar como corrigir. Vai fazer isso aqui, porque ele entendeu tudo que tá dos elementos e alinhou do jeito que ele conseguiu, né? Mas não é isso que a gente quer, ele não quer que o gostei fique ali, né? Quero que fique aqui. Como que eu faço isso? Seleciono os dois. Entende que agora esses aqui são os elementos? Tá vendo que a gente tá escalonando o Auto Layout? Então, selecionei os dois, Shift A. Pronto. Agora nós temos aqui esse no Auto Layout, eu posso mexer do jeito que eu quiser aqui. E agora que a gente tem um Auto Layout aqui, eu vou fazer mais um Auto Layout com esse e com esse. Auto Layout. Opa, fiz alguma coisa errada. Fiz errado. Isso tá certo. Já. Isso, agora sim. Não sei o que tinha feito errado, mas agora tá certo. Entenderam a lógica? Viu como o Auto Layout vai ajudar? Isso aqui ficou lindo, cara. Ó. Mexe, olha ali, já aqui, ó, isso que estava errado aqui. Quando se você quiser, você pode vir aqui no texto e clicar nesse aqui, ó, Auto Wide, aí ele atualiza ali. Só que eu vou ter que mexer em algumas coisas, vocês viram que algumas coisas precisam mexer. Por exemplo, tá, vamos um passo cada vez. E agora eu preciso colocar esse elemento aqui, que é uma atualização que ficou muito boa agora também, que eu tava esperando isso aqui. O que acontecia? Quando você queria fazer um card assim, eu vou pintar isso aqui de branco para você ver que isso aqui é um card e vai ser um card. Esse é o nosso futuro card. O que acontecia? Quando você criava antes um elemento com Auto Layout, se você precisasse colocar alguma coisa por cima ou na lateral aqui, em qualquer lugar, acontecia isso. Ele entrava no grupo do Auto Layout e não é isso que tu quer. E isso era bem frustrante, assim, porque às vezes eu tinha que desagrupar, puxar pra fora, agrupar de novo pra poder colocar isso onde eu queria. Mas agora não precisa mais, quer ver? Ó, vou colocar aqui de novo. E agora tem esse botãozinho aqui, ó, que chama Absolute Position. Essa é a nova atualização do Figma. O que isso aqui faz? O Auto Layout ignora ele no Auto Layout e você pode colocar onde você quiser sem afetar o resto do Auto Layout. Beleza? Então isso aqui também é uma atualização muito boa, que eu gostei bastante. Beleza, agora temos um texto aqui, só que ele está por cima dessa parte aqui. O que a gente precisa fazer é ajeitar isso, puxar mais para cá. Só que o que aconteceu? Notem que o texto veio para cá, só que ele não se adaptou ao que eu quero, né? Eu quero que ele continue com o espaçamento que eu tinha deixado ali. Por que ele não fez isso? Por causa disso aqui.
Esse aqui tá certo. Eu quero que ele fique fixado aqui. Eu não quero que ele aumente horizontalmente. Mas eu quero que ele se adapte verticalmente. Então a gente vai colocar hug. Ó, agora ele se adaptou. Eu só preciso ajustar isso aqui. Esse espaçamento que não precisava. E olha só, nós temos agora um layout responsivo. Opa, o que que eu fiz errado? Não temos mais layout responsivo, não. O que eu fiz errado aqui? Sabia que eu errei, daí a gente já corrige. Ele mudou. Eu mexi nele e ele mudou. Aqui de novo. Agora eu só não sei porque que ele tá... Ele deve ter um espaçamento aqui, por isso que eu tô apanhando. Enter. Aqui. Tinha um espaçamento. Eu só erro também, mas é bom pra vocês verem como dá pra fixar as coisas quando a gente erra aqui e solucionar o problema de algum jeito. Então, hug, pra ele adaptar aqui e fixar ele aqui pra ele não ir pra lá. Agora sim. Ele tá adaptado. Você pode escrever. E aí, tá explodindo a tua cabeça? Mas tem mais ainda, calma aí. Mas antes disso, dá uma curtida aí no vídeo, que ajuda a gente. Eu tô fazendo esse vídeo aqui à noite, tô achando tempo pra gravar esse vídeo aqui. Tô na correria, mas eu achei importante fazer esse vídeo, porque é uma atualização que tá todo mundo atrás dela, né? Pelo outro vídeo que vocês comentaram lá, eu vi que tá todo mundo interessado. Então, tá aí o vídeo, dá uma curtida aí. Vamos continuar aqui no Auto Layout. Agora, a gente vai deixar ele bonito. Então, o que a gente vai fazer? Adicionar um padding ali, como eu disse de novo, Shift Alt para ele fazer tudo por igual. E puxamos aqui. Olha que coisa bonita. E aqui aconteceu alguns problemas. Não aconteceu não. Deu tudo certo. Mas aqui, ó, eu vou mostrar eu vou errar aqui para vocês verem que geralmente por default vem esse constraints aqui, vem com alinhado para esquerda e para cima. Aí se eu fizesse isso aqui novamente, ó, ele fixou lá, né? Por quê? Porque ele tá alinhado para esquerda aqui, ele tá fixado aqui. Aí você precisa ajustar isso no seu card. Então, alinha pela direita. E agora vai dar certo. É isso que eu queria. Fica lá no canto. E esse aqui fica no lugar certo. O espaçamento acho que tá legal. Talvez eu só reduziria aqui. Segurar Alt para alinhar nos dois. Acho que tá bom. Acho que o espaçamento em cima e embaixo. Esse aqui às vezes a gente faz diferente, né? Deixa mais em cima, talvez. Daí eu não seguro mais Alt agora. Dá uma ajustadinha aqui. E tá lindo. Eu vou pintar de outra cor isso aqui. Só pra aparecer um pouquinho. Ele não tá muito legal. Dá uma azuladinha aqui pra não ficar muito cinza. Um pouquinho. Só pra... E aí, nós temos um card bem bonito. E dá pra fazer tudo que eu falei, né? Dá pra colocar raio aqui, se você quiser. O nosso raio. Se quisermos um stroke, nós temos o nosso stroke. Cara, esse auto layout aqui ficou muito bom. Eu tô bastante impressionado. Isso vai ajudar bastante. Olha só que bonito. Sabe o que é mais legal? Agora eu vou explodir sua cabeça de novo. Talvez nem tanto, talvez você já saiba, mas eu vou mostrar o que é mais legal. Vou transformar ele num componente. Clico direito. Create a componente, que eu nunca sei onde é que tá, porque eu vou no atalho, né? Create a componente aqui, ou o atalho Ctrl Alt K. Virou um componente. Agora nós temos um componente. Agora você pega o seu componente no Asset aqui. E aí você tem agora um componente adaptável. Um texto ali, você escreve. Ó. Adapta. Layout. Você pode fazer vários desses. Alinhar por aqui. Puxar. Mais um aqui. E aqui você tem até o texto. E olha como agiliza o seu processo de trabalho. C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Olha, se adapta a cada texto. Pronto.
Vamos aumentar o nível da complexidade. Segura todos eles. Shift A. Temos o nosso auto layout. Novamente. Se você quiser, você pode até alinhar pela... jogar ele para horizontal. Olha que legal. Mas vamos voltar naquele lá. E a gente pode fazer o nosso negativo. Aqui não fica tão bom, né? Porque estão os cards todos tamanhos errados, né? Mas se fosse os tamanhos tudo certo, dá pra brincar com isso aqui. E até fazer uma... Provavelmente dá pra fazer uma interação... Não testei ainda, mas provavelmente dá pra fazer uma interação com isso, né? Fazer os cards assim e, sei lá, dar um hover, clicar e eles expandirem, né? Mas... ficou lindo. Eu estou bastante contente com essa atualização do auto layout. Ficou muito melhor, mais fácil, intuitivo, bem rápido. Viu ali como a gente atingiu o resultado bem legal, rapidamente. Claro que eu fui explicando para vocês, mas isso com o workflow, com o trabalho do dia a dia, vai agilizar bastante o processo. E a ideia é trazer mais atualizações que o Figma trouxe no Config 2022. Então fica ligado aí, valeu!